Deu certo. Oi, tudo bem? Bem-vinda, minha mestre. Você aqui é meu mestre, é mestre de todos nós agora, né? Aqui em Pernambuco você está cheio de fã. Que beleza. Cheio de amigos. Amigos. Amigos, né? Estudantes, o pessoal está falando muito bem de você, os colegas, né? Tem um conceito muito bom aqui entre nós. Eu fico Que muito bom. feliz, satisfeita de estar aqui fazendo essa live com você e me sinto muito honrada, colega, de estar aqui com você. Que bom. Eu Campo tenho muita. Grande, né? Nós Eu tenho. amantes do júri, confrades do júri, né? Nós amamos o júri, essa paixão que nos une. Eu fico muito feliz aqui com você. Que bom. Eu tenho muita estima pelo Pernambuco. Eu já estive no Pernambuco por ocasião de uma reunião do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais. Eu fui assessor da corregedoria durante mais de 7 anos e acompanhava o corregedor geral nessa condição. Em paralelo, eu acabei ajudando a fundar o Grupo Nacional de Assessores Especiais das Corregedorias Gerais. Que bom, Então, coisa boa. acontecia o Encontro Nacional dos Corregedores Gerais e o Encontro Nacional dos Assessores Especiais. E um deles foi aí. Então, eu conheci o Pernambuco a trabalho, mas também conheci o Pernambuco por encanto. Né? Já estive várias vezes no Pernambuco a passeio. É um estado encantador, tem muita É estima, tem lindo, muita. meu estado é lindo. Tem É praias lindo, maravilhosas, praias é lindo. lindas. Por É favor, preciso, venha mais. é preciso que se faça esse registro. Conheçam o É verdade, Pernambuco, que quem não é conhece o verdade, Pernambuco está perdendo. é verdade, é verdade. Que bom, estou feliz que você conhece Pernambuco e estou pedindo que você venha mais. Venha nos Não, visitar mas vou com certeza. para a gente É um, é, é passear um, e conhecer as belíssimas praias que nós temos. O nosso é povo um é dos muito meus, acolhedor, a nossa é um dos comida é meus muito destinos favoritos. gostosa, a Mar nossa quente, cultura é maravilhosa, e mar quente, né? muito quente. Mar Verdade, quente, é mar mar quente. quente. É verdade, É. é verdade. Você já foi em Fernando de Noronha? Não, não conheço. Fernando de Noronha é uma dívida que eu tenho comigo mesmo, porque eu Não gosto deixe muito. de ir. Você sabe que pertence a Pernambuco, né? Pertence a Pernambuco e eu gosto de mergulho. Tu acredita nisso? Acredito. Gosto. Maravilhoso. É. Eu sou apaixonado por mergulho e não conheço Noronha. Chega a Verdade. ser Então tem uma que conhecer. É é, maravilhoso, é extraordinário. E é. lá, ao contrário daqui, que o mar é quente, o mar lá é frio. Faz um contraponto naquele lugar tão quente, o mar é frio. Aí é um Mas, refrigério, assim, que você mas sente. você sabe que para quem mergulha, a não ser que seja muito frio, né? Dizem que eu nunca mergulhei na Grande Barreira de Corais da Austrália, mas dizem que lá você sente um pouco o frio. Mas para quem mergulha, a temperatura ela é pouco relevante. Em primeiro lugar, pela roupa, e em segundo lugar, porque você entra num estado de hiperfoco no mergulho ali que você não sente tanto Eu, ar. eu, eu não conheço nada de mergulho. Eu nunca mergulhei na minha vida. Todo É. mundo que mergulha diz que é maravilhoso, mas eu nunca mergulhei, nunca tive coragem. Mergulha no júri. Este é o meu melhor mergulho. E diga lá, como anda o júri em Pernambuco? Está tudo suspenso aí por enquanto? Por enquanto, né, tendo em vista a pandemia, o último júri que nós fizemos foi no mês de março, logo no começo, né, logo no início de março, e depois, o último dia que eu fui ao júri foi para uma audiência, foi no dia 18 de março, né? E daí para cá, tudo suspenso, e acho que vai continuar suspenso por mais um tempo. Eu não sei aí se vocês já voltaram, quais são as precauções que vocês É, tomaram em relação a isso. Como é que está a, sendo o júri aí em Campo Grande? a minha última sessão foi 19 de março.
Inclusive, já havia, por ocasião daquela sessão, salvo engano, já havia uma acho que já havia um ato do CNJ, mas não havia, Suspendendo, né? mas não havia ainda um ato daqui, e eu havia pedido a redesignação do julgamento. Aliás, eu não havia pedido a redesignação. Eu tentei, em comum acordo, junto ao defensor e ao juiz, suspender aquele julgamento, porque o Brasil estava começando a fazer o crescimento da curva epidêmica. Nós estávamos, a Campo Grande teve uma felicidade, Campo Grande teve um regime de medidas restritivas muito intenso. Esse conjunto de medidas intenso aconteceu exatamente no mês de março, e isso acabou provocando um delay na epidemia aqui em Campo Grande, naquele período, né, de forma que nós passamos aí por março, abril e até certo ponto de maio. Maio Maio. também mais ou menos protegidos. E eu fiz inclusive um protesto na abertura do julgamento. Eu não consegui chegar nesse consenso, a defensoria não concordou, o juiz não concordou, mas eu abri o júri com um protesto bastante veemente contra a realização daquele julgamento, e ele acabou sendo o último. A partir dali, o juiz de ofício redesignou os demais. Aí em abril houve uma suspensão oficial, maio também uma suspensão oficial. Agora, para junho, houve uma determinação oficial do Tribunal de Justiça para a não realização dos júris, mas mesmo assim o juiz marcou os julgamentos. Eu precisei entrar com mandado de segurança para suspendê-los, E obtive ele a liminar. marcou sem tomar nenhuma precaução assim, medida de segurança, alguma Não, coisa ele, assim? não, ele, ia adotar, ele afirmou que ele iria adotar medidas de segurança e tal, mas a ordem do tribunal era para que não acontecessem julgamentos, Sim, sim. de forma alguma. E eu entrei com mandado de segurança e consegui a suspensão dos julgamentos. E agora eu estou com uma informação ainda informal de que houve uma reunião hoje no Tribunal de Justiça para deliberar o que fazer para a segunda quinzena de maio agora, né? Mas eu estou intimado, nós estamos intimados aí para 4 sessões agora na segunda quinzena de maio. Não sei se vão acontecer, se não vão acontecer, está tudo muito incerto aqui. Entendi. Aqui a gente, no mês de maio, não teve, mês de junho continua suspenso, e eu acho que a tendência é julho ou agosto. Essa é É, a previsão, mais ou menos. Até eu porque nós acredito, estamos em ascendência, né? Então, não tem condição de fazer agora. E tem que tomar medidas preventivas, né, de segurança em relação à saúde. Campo Grande tem essa situação peculiar que eu lhe falei. Como nós tivemos um bloqueio muito forte, o prefeito foi muito rigoroso no começo, Logo no toques de, começo, né? toques de recolher, enfim, ele adotou medidas muito rígidas no começo. Até 3 semanas atrás, Campo Grande enfim, tinha pouquíssimos casos. Só que começaram as flexibilizações. E hoje o Mato Grosso do Sul é o último estado em índice de isolamento, por conta dessas flexibilizações. E É verdade. por conta disso a nossa curva de agudização ela está extremamente acentuada. Então, a impressão que nós temos é que nós agora vamos entrar no nosso pico de contágio. Entendi. Então, isso está gerando alguma preocupação. É verdade. Aqui também. Mas vamos entrar no nosso tema aí. Vamos, Diga vamos lá, entrar no tema. O tema somos, tem somos dois muita gente perguntando somos que dois tema apaixonados pelo júri e ao mesmo tempo demais. somos duas pessoas que raciocinamos o tempo inteiro pelo júri. E aí eu já lhe pergunto de cara, doutora Eliane Gaia, o que é o júri? Emoção ou é razão? As duas coisas. Introduza.
Assim, como é que eu vou pensar que o júri é somente emoção? Ou como eu vou pensar que o júri é somente razão, né? Eu tenho, no meu entendimento, eu jogo as duas coisas. Assim, eu trabalho, se eu vou para uma sessão do Tribunal do Júri, eu trabalho com as duas coisas, né? No momento eu sou racional, no momento eu sou emocional, eu escolho o momento certo para fazer as duas coisas. Porque, por exemplo, Douglas, eu aprecio a prova pericial. Eu aprecio a tipificação, né? Em plenário de júri. Eu estou fazendo de forma muito objetiva, eu estou fazendo de forma muito racional, exatamente. Mas quando eu parto, por exemplo, para aliar a prova testemunhal já com essa prova pericial, aí já entra um pouco a emoção, né? Nós não podemos dizer especificamente que o júri é somente emoção, porque não é, e somente razão, porque também não é. Porque, por exemplo, quando você aprecia o artigo 59 da lei, o artigo 59 da lei, apesar dele dizer os ditames que o juiz, o julgador, deve apreciar na aplicação do quanto da pena, uma das coisas que ele deve apreciar qual é? A personalidade do réu. Como é que você aprecia a personalidade do réu, objetivamente falando? Então, se eu tenho uma perícia tanatoscópica que me diz, evidentemente, a forma da execução do crime. Eu falo da forma da execução do crime. Mas, ao mesmo tempo em que eu falo da forma da execução do crime, eu aproveito a oportunidade para falar da personalidade do réu, do cometimento do crime, da forma como ele cometeu o crime. Entendeu? Então, eu tenho que Sim. aliar as duas coisas. Eu não posso ser somente emoção, porque se eu for somente emoção, eu corro o risco e incorro, né, no erro de ser muito cair no pieguismo, e isso eu não faço. E se eu incorrer, se eu for só racional, eu estou abandonando exatamente o que o júri representa. Porque, para mim, o júri representa toda a espiritualidade da humanidade, né? O erro que foi cometido por um ser humano. Então, se eu abandonar esse lado, esse lado emocional, né? Eu não vou dar alma sequer aquelas provas que estão contidas nos autos, tá entendendo? Porque o bom tribuno é aquele que aprecia a prova, pega a prova que estão produzidas dentro dos autos e dá alma a essas provas. Como é que eu vou falar da perícia tanatoscópica se eu não dou alma a essa perícia tanatoscópica na forma da execução do crime? Como eu vou falar da personalidade do réu se está dizendo só, não, foi a prova apreciada na instrução, a prova veio para falar da idoneidade, né? Da vida do réu, como ele é. Como é que eu vou apreciar essa prova isoladamente? Então, eu tenho que fazer o conjunto harmônico, que eu digo sempre, entre si, para poder trabalhar essa prova, aliada à objetividade, que é a razão, que eu digo que é a razão, né? Como também o emocional, né? Sim, A exato. passionalidade. Exato. Eu me considero muito passional. Eu me considero É. muito passional. Veja, como é que eu vou desconectar? Como é que eu vejo, por exemplo, o corpo de jurado? Como é que o corpo de jurado vai desconectar o coração, a emoção, com a objetividade e somente com a razão? Nós sabemos, nós promotores do júri, nós sabemos que existem pessoas extremamente racionais e existem pessoas emocionais. E essas pessoas podem estar ali, o racional e emocional, no corpo de jurado. Né? Então, ele não vai desconectar de um de outro. Eu tenho que trabalhar as duas coisas. Né? Tenho que trabalhar a parte emocional e também
a razão. Eu nunca É, deixei de trabalhar as duas coisas. Por exemplo, uma vez, e eu recebi isso com um grande elogio, um senhor do corpo de jurado, que é, claro, ser humano e que bota ali todas as emoções dele também, né? Na hora de julgar, todos os princípios morais que ele tem, a forma como ele foi criado, né? Naquilo que ele acredita, eu fui interpelada por ele, por um senhor do corpo de jurado, um jurado muito experiente. E, assim, teve uma época, Douglas, que eu fazia júri todos os dias, né? Eu não tinha muito, assim, muito tempo, não. Eu me preparava hoje à noite para o dia amanhã e assim ia no dia seguinte. E aí, o senhor do corpo de jurado disse, doutora, eu acho tão impressionante da senhora, porque o de ontem, a senhora já esqueceu de ontem, já adentrou no de hoje e entrou assim, com muita garra, com muita vontade, com muita emoção. E isso eu fico impressionado, porque a senhora não fica somente na letra fria da lei, ou então nas perícias, né? Que nós temos que apreciar tudo. Então, eu digo que eu sou muito passional e é por isso que eu gosto tanto do Tribunal do Júri. Eu me identifiquei muito por conta disso. é. Eu sofro dessa passionalidade também, mas eu sou muito viciado, sempre fui muito viciado no estudo da retórica. Eu carrego duas paixões da juventude até hoje. Uma que eu herdei do meu pai, que foi o estudo da filosofia. Meu pai tinha uma biblioteca grande de filosofia, e eu, desde adolescente, eu futricava naquilo ali. Né? E hoje tem tudo a ver com filosofia, razão e emoção, né? É, Razão e emoção é... eu pegava aqueles livros, Eliane, e eu lia, e eu não entendia absolutamente nada. Não entendia absolutamente nada. Eu lembro que o primeiro livro da biblioteca do meu pai que eu peguei, lá pelos 14, 15 anos, foi Crítica da Razão Pura de Kant. E eu li Meu Deus, um inteiro. dos mais difíceis. Eu li inteiro, eu não entendi um parágrafo do livro, mas eu li inteiro. Eu não entendi um parágrafo do livro. E aí, mas eu continuei, aí eu li vários outros ali, li Schopenhauer, li Montaigne, fui lendo, lendo e não entendendo nada, lendo e não entendendo nada, não entendia nada, mas eu li, eu gostava. Eu também. E aí depois, Sim. lá pelos 17, 18 anos por aí, eu peguei de novo a Crítica da Razão Pura de Kant para ler outra vez. Aí já era outra visão. Aí eu vi ali e falei, caramba, eu li isso aqui, cara, e não entendi, né? Aí fui ler outra vez. Aí eu acho que eu devo ter entendido uns 5% do que ele dizia ali. Foi a segunda vez que eu li a Razão Pura. Mas lá pelos 17 anos. Mas também não adiantou nada, também não entendia nada, porque eu não tinha um estudo dirigido, sabe? Aí, quando eu estava na faculdade, aí eu achei, eu não sei aonde, um guiazinho de xerocopiado que chamava Estudo Dirigido de Filosofia. Que explicava assim um métodozinho para você estudar filosofia dos pré-socráticos, dos socráticos, tudo, e com um releasezinho do que é que cada filósofo, das diretrizes e tal. Aí eu peguei aquele estudo dirigido e aí eu voltei para a biblioteca do meu pai e aí eu fui fazer um estudo dirigido e aí funcionou. E aí eu nunca abandonei aquilo. Então, o primeiro foi esse, o segundo foi História das Religiões, que eu estudo também desde aquela época. E essa linha da filosofia, ela sempre me acompanhou e ela chegou hoje eu estou com 45, ela chegou hoje na neurociência. Então, ela evoluiu. Na filosofia, eu acabei estudando muito a retórica, porque a retórica ela nasce lá nos gregos, ela nasce ali em Gorgias de Platão, na retórica de Aristóteles, e hoje a retórica moderna, ela está em Daniel Kahneman, ela está na neurociência. É Ela está verdade, é verdade. na sua comunicação com o ouvinte,
através da ativação de cadeias neurais curtas, que é o processo heurístico, para fazer com que ele responda na hora de colocar o sim ou não no saquinho, de acordo com... Inclusive, eu vi De, mesmo ontem você falando sobre isso, né? Com o é, Cris, né? de acordo, exatamente, de acordo com mensagens que você insira dentro das cadeias neurais dele, para evitar que ele precise ativar cadeias neurais longas. Então, hoje o meu júri, ele é um misto de emocional, do júri emocional, que eu fazia lá em 97, 98, 2000, com um júri mais neurosensorial que eu faço hoje. Que também, que eu permito que deixe brotar aquela emoção, só que eu faço brotar a emoção na hora que eu quero, para provocar o efeito que eu quero. Você falou, por Sim, exemplo, do laudo. Eu tenho um laudo, por exemplo, de uma pessoa, um laudo de asfixia. Então, a hora que eu vou exibir esse laudo de asfixia, eu jogo esse laudo no telão e aí eu vou ser absolutamente racional. Eu vou sim. descrever eu vou descrever o osso que foi quebrado, como ele foi quebrado. Vou tratar racionalmente de medicina legal. Terminou aquela explicação com a sala escura e o telão claro, eu acendo as luzes, aí eu vou para frente do conselho de sentença e eu vou fazer o quê? Eu vou simular a cena. Nessa hora de simular a cena, aí Aí vai o você está emocional. sendo. Exatamente, Aí vai o exatamente. emocional. É por isso Aí, mesmo. aí, aí você vai simular a cena e você vai impactar o jurado. Essa é a hora do emocional. Então, muitas vezes, você tem elementos do júri que te permitem usar os dois. Os dois, exatamente. É, Tem momentos assim que a gente só trabalha basicamente. Por exemplo, um processo em que só se descobriu a autoria através de quebras de sigilos telefônicos, por exemplo. Né? Esse sim. processo é muito técnico. Você tem que, né, trabalhar muito a técnica para explicar como ficou estabelecida ou comprovada a autoria. Ao mesmo tempo, né, em que você tem que procurar, eu sempre procuro um modo de introduzir a emoção. Por exemplo, se nada eu tenho para falar sobre a família da vítima, eu tenho que procurar um jeito de falar sobre a própria vítima, né? Se ela deu cara àquele Sim. homicídio, se não deu, eu tenho que arguir alguma coisa que me alie, né? Ou alie os dois sentimentos, o objetivo, o subjetivo, o emocional com o racional. E assim eu trabalho os dois, mas eu nunca, Douglas, eu trabalho só um. Eu trabalho Sim. os dois. E quando por exemplo, por exemplo, quando eu dou logo a entrada nas saudações, eu já venho fazendo a saudação ao juiz, ao defensor, ao advogado, colega se estiver do meu lado, um assistente de acusação. Terceiro, eu me volto para o corpo de jurado, aí eu já começo a chamar, sabe, a atenção do corpo de jurado para aquilo que temos, e eu já dou uma analisada assim na, nos adjetivos da alma, do espírito do tribunal do júri. Tá entendendo? Então eu já introduzo um pouco essa parte emocional. Como eu disse, sem adentrar no pieguismo, que eu odeio essa parte de mas aí já está apelando, né? Chamar, aí está apelando, a defesa está apelando, a acusação está apelando. Essa parte eu não faço. Nessa parte eu sou muito técnica Sim. e não faço esse pieguismo. Eu tive um É. caso, por exemplo, que me chamou muita atenção e foi um caso assim que a gente sempre tem muitos casos, né? Você estava dizendo, entrou em 2000, eu também entrei em 2000 no Ministério Público aqui de Pernambuco, tenho 20 anos de Ministério Público, 18 dos quais eu estou dedicada exclusivamente ao Tribunal do Júri, né? Então eu tive assim muitos casos que me chamaram muita atenção. Mulher grávida, assassinada pelos companheiros, sumiu o Sim. corpo dela, até hoje não foi encontrado. Criança assassinada por padrasto. Teve um caso mesmo, uma criança de 6 meses que foi assassinada
pelo padrasto. E ele, assim, no corpinho da criança, pela perícia, tinha vários hematomas, que quando eu estudei o processo, eu vi que os hematomas tinham hematomas antigos, né? Então, aquela criança já vinha sendo torturada, entende? Então, é impossível, Douglas, é impossível você trabalhar num processo desse e não Sim. se emocionar. É impossível você não levar a sua emoção para os senhores do corpo de jurado, tá entendendo? Eu tive do caso dos canibais, a primeira vítima, fui eu que fiz o julgamento aqui em Olinda. Depois, posteriormente, a filha da vítima assistiu à morte da mãe, uma bebezinha, mas assistiu à morte da mãe. É impossível você também não falar da perversidade não tem como. dos envolvidos no crime, né? Não tem como. Eu me lembro que esse caso da criança mesmo, de 6 meses, o que me surpreendeu, Douglas, e aí essa minha indignação, que eu digo que é o que me move todos os dias para fazer, né, o júri, mas indignação na medida certa, com justiça, né? Esse caso, ele me emocionou muito, porque a mãe, com poucos dias que o marido dela tinha sido preso, ela foi falar comigo lá no fórum. Me procurou, eu estava numa audiência, e o rapaz do fórum, o servidor, disse: doutora, a mãe daquela vítima está querendo falar com a senhora. Eu disse: oh, meu Deus, a mãe da vítima, e eu assim toda, né? Aí vim com aquele olhar já diferenciado, e ela olhou para mim friamente, Douglas, e disse: eu gostaria de fazer um pedido à senhora. Aí eu disse: pois não, solte meu marido. Eu disse: o quê que a senhora está dizendo? Então a senhora está me dizendo... Aí aquilo, né? A senhora está me dizendo que ele então não matou sua filha, que era uma bebezinha de 6 meses. Ela disse: eu não acredito nisso. Aí ela disse assim: então, espere um momento. Eu vou falar com o juiz, porque se a senhora disse que não estava em casa, né? A senhora disse que seu marido não matou a criança. Então, eu vou pedir ao juiz que solte seu marido, mas, ao mesmo tempo, prenda a senhora. Ela não deu tempo nem eu falar com o juiz, correu, desapareceu. Mas, para minha surpresa, no dia do julgamento, aliás, a minha surpresa, no 422, ela foi arrolada como testemunha para vir em plenário de júri. Ela e a irmã, né? E aí a defensoria, que era um caso da defensoria, a defensoria explorou a idoneidade do réu, né? Era conduta só para saber se ele era um bom pai, um bom marido, se ele era violento, se não era. E aí só me restou uma pergunta bem objetiva. Aí foi objetiva mesmo, né? Ela primeiro falou. Aí eu disse: senhora, por gentileza, a senhora pode me dizer quem matou a criança? Porque só restou essa pergunta para mim, Douglas, né? Quem matou a criança? Aí ela disse bem baixinho: foi ele. Foi ele. Eu disse: desculpa, eu não escutei, e eu acredito que o corpo de jurado também não escutou. Excelência, por favor, faça com que ela fale um pouco mais alto. Aí ela disse: foi ele. Mas aí veio a tia da vítima, né? Que essa aqui eu considerei excelente. Porque, novamente, a defesa falou sobre idoneidade, conduta. Quando chegou na minha vez, eu disse: dentro da casa tinham quantas pessoas? Ela disse: faltou energia aqui. Chegou. Opa! Chegou, faltou energia, agora chegou. Dentro da casa, só existiam quantas pessoas? Ela disse: eu e ele. Somente a senhora e ele? Quem matou a criança? Aí ela: ele. Aí apontou com muita força. Ali, Douglas, a parte emocional teve que entrar. Mostrar a perícia não foi brincadeira, foi difícil.
Era uma criança de 6 meses que já vinha sendo torturada pelo padrasto, entendeu? Então foi muito difícil para mim fazer esse júri como mãe, principalmente. Eu acho que... Douglas, tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo, tô lhe ouvindo. Tô lhe ouvindo muito bem. Tá rodando como se tivesse travado. Não, não, mas eu tô lhe ouvindo muito bem. Tô lhe ouvindo. Posso continuar? Pode continuar, pode continuar. Então, Tô lhe ouvindo assim, muito bem. aquela prova eu tive que analisar subjetivamente. Não havia como não adentrar, né, na alma daquelas provas. Não haveria como não deixar de falar, né, sobre a emoção à luz da lei. Oi, voltei. E aí? Voltei. E agora? O pessoal está dizendo que você está normal. O que não está bom é a minha mesmo. Não, eu não tô Tá funcionando normal. bem agora. Tá legal agora. Eu não tô normal, eu nunca fui normal na vida. 2. Só o fato de gostar de júri do jeito Pro, que a gente gosta já não promo, é normal. Tem promotor alguma do coisa júri, errada. promotor do júri não é normal. Mas o que eu estava te falando é que esse teu caso me lembrou a história de um menino de 9 anos que foi assassinado numa antivéspera de Natal. Ele morreu, Eliane, depois de 4 horas e meia de espancamento. Meu Deus. E ele morreu, ele foi enterrado num saco. E 3 meses depois, 2 meses depois, quando a polícia começou a pegar o rastro do fio da meada, ele foi morto pelo padrasto. A mulher havia abandonado o padrasto para se vingar contratou 3 meninos, um maior de idade e 2 menores, para pegar o menino e ajudar a matar. Quando as suspeitas começaram a recair sobre o padrasto, ele resolveu dificultar o achado do corpo. Então eles retornaram ao local onde esse menino estava e lá eles desenterraram esse menino e com a ajuda de pás e picaretas, eles picaram esse menino ao todo em mais de 700 pedaços. E cavaram então 3 covas, distribuíram esses pedaços em 3 covas diferentes, jogaram querosene em cima e queimaram. Quando esse fogo apagou, eles cobriram isso, aí fizeram ali um ritual de macumba, magia negra, sei lá, não é nem macumba. Aqui também tem muita coisa assim de magia negra. Eles fizeram um ritual de magia negra lá, com roupas do menino e tal, cobriram essas 3 covas e de forma que só 1 ano e 8 meses depois, quando um desses meninos caiu num roubo, esse menino preso não parava de chorar e aí revelou para a delegada que ele não dormia fazia 2 anos porque ele tinha pesadelos com a memória do menino. E aí caiu. Não poderia ser diferente, né? E aí esse era o menor de idade. E aí ele caiu de joelhos na delegacia e falou: eu preciso confessar, e confessou esse crime. E levou a delegada lá e mostrou as 3 covas e acharam as ossadas. Só que aí o que acontece? Eles estavam picotados, os ossos estavam picotados, fragmentados. Segundo lugar, carbonizados. E terceiro lugar, eles já estavam em estado de vegetalização, porque havia quase 2 anos, já as plantas já estavam entremeadas com osso. O exame de DNA deu que era animal, mas não deu sequer que era humano. Então eu tive que substituir, ou na verdade eu tive que complementar essa prova com a prova testemunhal. Eu não tinha materialidade do crime. Foi possível oferecer denúncia com base nessa complementação da prova da materialidade. Consegui a pronúncia e consegui levar a júri. Só que eu cheguei a plenário com aqueles ossos, na verdade, como coisas apreendidas do inquérito policial.
E eles estavam apreendidos porque quando eles foram achados, acionaram a funerária de plantão, e a funerária, quando ela é acionada, ela leva um caixão. E como era uma criança, eles levaram um caixão de criança. Na véspera do júri, folheando o processo, eu chamei o Jorge que está presente aqui na live, falei, Jorge, peraí, mas a alçada do menino, cadê? Aí nós nos ligamos que a alçada estava na delegacia. Nós falamos, não, liga para a delegacia. Isso é bem apreendido. Se é bem apreendido, tem que ser vinho para o plenário. Aí a delegada trouxe. Houve até uma coisa estranha, porque era um céu de brigadeiro. O júri era na quarta, isso foi na terça. Era um céu de brigadeiro, 2 horas da tarde, quando ligaram que a alçada estava no cartório. Eu fui lá, olhei, abri, uma coisa tétrica, mais de 734 pedaços de ossos naquela urna funerária. E eu olhei e tal, e voltei quando eu estava saindo do fórum, que a gente saiu do fórum assim, mexendo no celular. O Jorge me segurou pelo braço e falou, chefe, dá uma olhada. A hora que eu olhei para cima, Eliane, era um dos maiores dilúvios que eu já vi na minha vida. Em 40 minutos, aquele céu de brigadeiro se formou uma tempestade que eu já vi até hoje. E depois eu soube pela delegada que também num céu de brigadeiro, quando eles bateram a marreta para desenterrar os ossos, caiu uma tempestade tamanha que foi preciso um trator para tirar a escavadeira do local onde estava o corpo do menino. E pois aí, no outro dia, chorou, né? No outro dia, nós fomos a plenário e ali havia um agravante. A mãe daquele menino, ela havia me procurado e ela havia me dito o seguinte, não há nada que pague o que esse homem fez com o meu filho. A única coisa que eu quero é ter o direito de enterrar os ossos dele e dar para ele um sepultamento cristão. E eu precisava terminar o processo para entregar para ela uma certidão de óbito que havia no processo. E ali era o seguinte, havia uma tese de negativa de materialidade. Se aquela tese de negativa de materialidade passasse, aquela mãe não ia ter um enterro cristão para o filho. É verdade, verdade. Então ali, minha amiga, eu fui para o plenário com tudo que eu tinha para fazer justiça para a morte do menino, para condenar o sujeito, mas, sobretudo, para uma mãe enterrar um filho. Ainda que fosse uma ossada dividida em 700 pedaços, mas para que uma mãe pudesse ir a uma capela, num caixão com o filho ali destroçado, e rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria e depois fazer um sepultamento. Aquele júri, eu tinha ali toda uma prova que eu precisava analisar racionalmente, eu precisava conduzir o júri com a maior racionalidade do mundo, eu precisava ter controle do que eu ia dizer. Confundiu os lugares, ele foi surrado e morto num local que era conhecido como cemitério de cachorro. Só que ele foi enterrado no outro lugar. Que era conhecido como cemitério de cachorros, os ossos poderiam ser de cachorro. Aí eu perdi a estribeira. Eu gritei, não é cachorro, na réplica. E esmurrei com o meu óculos. Eu coloquei o óculos aqui e esmurrei a bancada. O óculos morreu o meu dedo e perfurou a minha carne. Pois é, tá embaçada a sua imagem agora. Tá embaçada. E sem enxergar, como eu não fiquei sem enxergar o fone agora. Mas ali não havia mais racionalidade. Aqueles últimos 15 minutos eram só emoção. E da razão e da emoção, ela tem uma linha muito tênue. E há determinados momentos em que você cruza em que a única chance que você tem é segurar um braço na razão. Você segura um braço na razão ali e vai nadando na emoção. E outra emoção. Você vai nadando para ver o que salva, né? É verdade. Nesse caso, a gente entra num estado, né, do júri. E me lembro,
que eu disse, e quando eu terminei assim, dessa criança, eu estava com os olhos bem dando já, eu acho que chorei mesmo, né? Mas o que motivou ali foi aquela criança levar ali pela justiça, falar pela justiça, pedir a condenação daquele homem, né? Daquela morte tão horrível que aquela criança teve. Enfim, a da grávida mesmo que eu tive, a mãe não teve sequer... A mãe lutou muito pela justiça, mas a mãe não teve o direito de enterrar a sua filha porque o acusado jogou o corpo da vítima no mar e nunca foi localizado. Apesar das buscas terem sido assim durante mais de 6 meses, né? Os delegados se debruçaram muito, foi um caso muito midiático aqui, e aí, infelizmente, nós não conseguimos localizar. Nós tínhamos provas suficientes para requerer a condenação, e foi o que nós fizemos e aconteceu uma condenação exemplar. Que bom. O importante é ter o foco resultado, né? Eu procuro fazer uma acusação com uma certa vibração, sabe? Eu não gosto muito de acusação anêmica, não. Aquela assim, em que você parece que está ali o seu corpo, mas sua alma não está. Não, eu fico muito presente, eu trabalho muito presente, eu tenho, assim, casos, vem aquela efervescência, aquele fervor, aquela ebulição, né, que me faz seguir com a acusação. Na verdade, é o que Acusação acaba... com vibração é a coisa mais linda, é mesmo. Exatamente. Eu só gosto de acusação com vibração, né? Seja bem vibrante, bem... Porque eu tenho a impressão que se assim eu não fizer, eu vou perder aquela causa, sabe? Exatamente. Mas, enfim, Eliane, nós temos aí 6 minutos. Oi? Nós temos Oi, 6, sim. temos 6 minutos e eu não... Eu não gosto de terminar... Oi. E agora, tá me ouvindo? Eu vou pedir permissão aqui. Eu vou pedir permissão aqui aos senhores para ler um pouco sobre acusação por Roberto Lira. Viu? Diga lá. Roberto Lira diz assim: quando interpelado por um advogado que dizia, Ministério Público, por que a sua figura incolor e por que é a sua palavra tão raramente eloquente, né? Aí, replicando o Roberto Lira, né, que para mim é uma inspiração, eu acho que para todos nós, né, ele disse assim: não sou máquina de acusar. Sob essa beca palpitam a defesa. Obrigado. Minha paixão vem da consciência. Não é criada pela arte, mas pelo fato. Relatando um fato apaixonante, só o amoral seria frio. Como juiz, o promotor forma serenamente a convicção jurídico-social de acordo com a lei e a prova. Uma vez convencido, deve escrever e falar a caráter. Sejamos sinceros, continua ele. Da convicção virão a propriedade, a medida, a eloquência e a emoção. Se o crime lhe revoltar, como homem e como cidadão, não fuja o representante do Ministério Público de confessar ao júri esta reação salutar
de solidariedade humana. O promotor também possui nervos, também possui alma. Maquinalmente não se relata uma hediondez ou uma infâmia. Como colocar-se sobre-humanamente o promotor público acima dessas contingências que os advogados invocam para justificar até o maior dos crimes? Seria ridículo e caricato o promotor que lesse o libelo, os artigos de lei e os depoimentos com tremores na voz, o dedo em riste. Da mesma forma, não se compreenderia a frieza burocrática, a placidez medíocre diante das interpelações e das réplicas decisivas. Aí Margarino Torres diz, falar em júri diante de Roberto Lira? Roberto Lira é o júri é Roberto Lira. Nós que somos apaixonados do júri, nós sabemos, nós fazemos o júri somos nós. E mais importante ainda, o que nós pleiteamos, o direito à vida é o direito mais importante que o ser humano pode ter. Então, como não se emocionar diante de requerer pelo direito? Por isso que eu digo, júri tem que ter as duas coisas, o emocional e o racional. Andam juntos. Pascal já dizia, né? Pascal já dizia que o coração tem razões, a razão não conhece. Com certeza, é isso aí. Com certeza. Matou a pau a nossa dama do júri. Ainda mais dando Lira, que é Isso é Rosemary, é uma colega minha. O mestre de todos nós. Eu te agradeço demais e impossível citar. Impossível citar Lira. Eu agradeço a você e agradeço a todos os colegas promotores, a advogados, estudantes, enfim, colegas oriundos de todos os ramos do direito que aqui estão. Somos todos, enfim, como eu gosto de dizer, filhos da mesma temis, mártires do mesmo sofrimento. Em cada promotor há um advogado na defesa da sociedade, em cada advogado há um promotor acusando É verdade. É verdade. Somos operadores do direito. Os seus ideais e a fazer o julgamento correto sobre o caminho correto a seguir. Somos todos, enfim, defensores.